Essa noite, quero compartilhar com os irmãos sobre uma palavra, um assunto que é uma busca muito frequente do homem hoje, da humanidade. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre sucesso. Sucesso. Quem quer ter sucesso aí? Vou jogar sucesso aqui. Vamos falar sobre sucesso, querido. Sabe que a Bíblia fala sobre sucesso? Sabia disso? A Bíblia fala sobre sucesso. Quando a gente fala sucesso, eu não sei o que vocês pensam, mas eu sempre penso em fama, né? Sempre penso em as pessoas que são famosas, que são artistas, né? Sempre penso nessas coisas. E em seguida eu penso nos paralamas do sucesso, mas é uma outra história. Mas primeiro eu penso nisso. Mas a gente não pensa só nisso, você sabe disso, né? Você cumprimenta alguém assim e fala assim, ó, sucesso aí, hein? Ó, sucesso. Feliz ano novo, que você tenha muitas felicidades, sucesso em tudo que você fizer. Sucesso é conquista, sucesso é alcançar. Sucesso é isso, é alcançar. Alcançar alguma coisa. Em geral, algum sonho, alguma vontade, alguma concretização de alguma coisa que se idealiza, que se quer muito. Isso é o sucesso. E apesar de eu acho que eu nunca falei sobre sucesso aqui nessa igreja, não é difícil encontrar igrejas onde se fala sobre sucesso todos os domingos. Você pode encontrar igrejas por aí. Contudo, eu temo que muitas vezes se fala sobre sucesso nas igrejas, sobre sucesso na vida dos cristãos, mas usando parâmetros de sucesso que não são os parâmetros bíblicos, mas os parâmetros mundanos. Entenda a palavra mundano, tá? Não estou falando pecaminosos, depravados, nada disso. Mundano assim, da vida. Sucesso nos parâmetros da vida e não nos parâmetros da Bíblia. Isso é também comum. Você pensar em sucesso a partir da Bíblia, mas com parâmetro do mundo. Quer ver? Vou olhar na Bíblia como ficar rico, por exemplo. Você está olhando para a Bíblia, mas está querendo ter um sucesso num parâmetro que não é bíblico, num parâmetro do mundo. Vou olhar na Bíblia como ter poder. Acho que não é uma busca aí, né? Mas talvez alguém que queira, né, galgar posições no poder político, pode fazer isso. Você está buscando na Bíblia, mas uma coisa num parâmetro do mundo. E aí você não vai chegar numa resposta bíblica, você vai chegar numa resposta do mundo. Você não vai chegar numa resposta bíblica. Porque nós corremos atrás do sucesso, mas corremos atrás de um sucesso que é nosso. E a Bíblia diz, não só você está correndo errado, como está correndo atrás da coisa errada. Ainda que você alcance, você não vai se satisfazer. E essa ideia, com os seus extremos, é o que está presente numa parte da Bíblia que nós chamamos de livros de sabedoria. Os livros de sabedoria que estão no Antigo Testamento. Ou que tem uma palavrinha mais chique, se você quiser gastar um dia aí, os livros sapienciais. Parece um negócio meio misterioso, né? Porque a literatura sapiencial bíblica, o pessoal falou, rapaz, isso aí manja. Quais são esses livros de sabedoria que estão na Bíblia? Em geral, né, ainda que vá haver textos de sabedoria em outros livros da Bíblia, os livros de sabedoria, os livros sapienciais são Jó, Provérbios e Eclesiastes. Eles são os livros que, na sua totalidade, se incluem numa tradição dentro do judaísmo chamada tradição de sabedoria, que tem como seu principal expoente, como se fosse assim o patrono da sabedoria judaica, o rei Salomão. Tanto que você vai ver Provérbios sendo chamado frequentemente de Provérbios de Salomão, e o livro de Eclesiastes, ainda que não traga o nome de Salomão, faz uma referência a Salomão logo no início. Fui rei em Israel, tive todas as coisas, e a sabedoria e tal. Então ele está falando de Salomão, uma figura próxima de Salomão em Eclesiastes.
Salomão, ele é como se fosse um patrono da sabedoria judaica. Está para a sabedoria judaica como Sócrates está para a filosofia grega. O cara que muda tudo, o cara que todo mundo faz referência a ele, o cara que inaugura um paradigma que ou você concorda ou discorda, mas ele tem que estar sendo considerado. Salomão é esse cara, esse sábio, esse transformador do pensamento da sabedoria judaica. E o tema da sabedoria judaica, o tema especial, específico, é a vida bem-sucedida. É a vida feliz. Como ter uma vida bem-sucedida? Como ter uma vida feliz? É isso que os livros de sabedoria vão buscar compreender. E esses 3 livros, eles trazem 3 abordagens da sabedoria. E elas são muito interessantes. Se a gente for considerar, assim, não em ordem cronológica, mas considerar pelos temas, vamos pensar em Provérbios. Provérbios é o que traz a sabedoria num sentido dos seus ensinos e das suas instruções. Basicamente, Provérbios vai dizer assim: quer uma vida bem-sucedida? Faz isso aqui. Se você fizer isso aqui, se você fizer o que eu te falo, você vai ter instrução, você vai estar num caminho reto, você vai alcançar sucesso nos seus caminhos, se você andar conforme eu estou dizendo. Esse é o livro de Provérbios. Acontece que você sabe muito bem que fazer tudo certo não é sinônimo de que você vai ter sucesso na vida ou de que você vai ser feliz na vida. E ainda que Provérbios traga esse tema com um enfoque muito grande, ele também traz umas coisas do tipo assim: olha, o coração até faz planos, mas é Deus que pertence à palavra final, é Deus que decide as coisas. Então, ainda que ele vá dizer, andar desse jeito é o melhor jeito para ter sucesso, ele ainda vai falar assim: mas existe o imponderável. Existem coisas que não estão no seu controle. Entenda isso. Acontece que a tradição de sabedoria judaica ignorou um pouco essa parte do imponderável e ficou só com a parte da instrução dos passos. E começou a dizer: se fizer isso vai dar certo, se andar assim vai dar certo. E aí você vai ver outros 2 livros pondo limites a esse pensamento. Jó, que vai mostrar que mesmo quem era justo em todas as coisas podia não ter só bênçãos na sua vida, podia ter momentos de tristeza muito profunda. E aí Jó vai contar essa história, dizendo que deve-se ter uma humildade muito grande diante de Deus, porque é Ele que decide tudo. E Eclesiastes, que já é um livro que parece até meio cético. Já leu Eclesiastes? É um livro meio, né? Começa a falar assim: olha, eu resolvi estudar muito, ter muita sabedoria, mas aí eu vi que isso aí não faz sentido, é correr atrás do vento. Então eu resolvi viver a vida, me entregar na vida e curtir tudo que eu puder, mas aí eu vi que isso era tolice, era correr atrás do vento. Aí eu resolvi trabalhar bastante, juntar bastante dinheiro. Aí eu pensei: mas um dia eu vou morrer, isso aí vai ficar para quem? Eu não vou poder levar isso comigo. Isso é tolice, é correr atrás do vento. Aí você fala: ué, então não sobrou nada, acabou. E aí lá no final ele vai falar: eu só sei de uma coisa, de tudo que eu já observei, olhando todas as coisas, ele fala frequentemente, né? Eu vi isso debaixo do sol. Parece que ele olhou o mundo inteiro, né? Então, o mundo inteiro debaixo do sol, né? Ele fala que essa ideia global da sabedoria judaica. Olha, de tudo que eu vi, eu só sei uma coisa: olha, busca Deus, guarda Deus, olha para Deus, entende que Deus é que manda nisso tudo. Porque uma hora ele vai levar isso aqui a juízo. Não sei como, mas ele é justo, ele vai levar a juízo. E aí está colocando limites. Ele diz em Eclesiastes: eu vi uma coisa que não faz sentido debaixo do sol. O justo e o ímpio recebem a mesma coisa, e os 2 morrem no final. Então qual que é a justiça? Ele começa a dizer: ainda que andar na sabedoria alguma coisa boa, é uma coisa boa, isso não vai garantir sucesso nesse padrão do mundo. Então a sabedoria, a sabedoria bíblica, a sabedoria dos livros de sabedoria, elas vão nos direcionar os nossos passos, em termos diferentes do que a lei dizia, porque a lei também direcionava o passo, não direcionava? A lei lá do Pentateuco, a lei da Torá, ela falava como a gente devia guiar a vida, ou como os judeus deviam guiar a vida deles. Falava de coisas religiosas, de como fazer sacrifício, do que eles não podiam comer, falava um monte de coisa nesse sentido. Falava num sentido
político, né, de como que ia ser quando eles escolhessem um rei, né, de como que as coisas iam se organizar e tal, mas falava também no sentido moral. Falava, por exemplo, assim, não mata, hein? Não adultera. Como uma lei de Deus. A sabedoria não é como uma lei de Deus, ela já pressupõe a lei de Deus. A partir da lei de Deus, a sabedoria vai mostrar como caminhar em outro aspecto. Não naquele aspecto da lei, como assim, Deus está olhando, Ele vai julgar. Não, num aspecto assim, esse caminho é um caminho melhor, porque esse caminho é um caminho mais sábio. Entendeu? Não está vinculado mais com aquela questão salvífica da Torá. Está vinculado com como você guia a sua vida para ser alguém bem-aventurado, para ser alguém feliz, para ser alguém bem-sucedido. Entendeu? E eu quero que os irmãos abrem a Bíblia, então, num texto que é possivelmente o texto principal para a gente entender a sabedoria bíblica, que é Provérbios capítulo 1. Abre aí em Provérbios capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Provérbios 1, de 1 a 7. Provérbios 1, de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras que dão entendimento, para instruir o sábio em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e bom senso aos jovens. Que ouçam também o sábio, para que aumente seu conhecimento, e o que entende, para que adquira habilidade, para compreender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Esse é o texto que abre o livro de Provérbios. O livro de Provérbios recebe esse nome porque grande parte dele é composta de provérbios mesmo. Ou seja, de frases curtas que têm um sentido direto e um sentido em si mesmo. Algumas das coleções de provérbios que existem aqui nesse livro são coleções que, inclusive, nem colocam os provérbios organizados por tema, colocam organizados por autor ou por onde que esse provérbio estava, quem foi que compilou. Então tem essas formas de compilação de frases curtas, aforismos, provérbios, nesse livro aqui. E não necessariamente na parte dos provérbios e das frases, eles têm uma relação num texto muito longo. Às vezes um provérbio está falando uma coisa, outro já está falando de outra. Mas estão lá como ditos de sabedoria. Entende? Mas esse início de Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 8, tem uma espécie de introdução, de prefácio aí, dos provérbios que virão em seguida. E aqui já entra logo no primeiro versículo o nome de Salomão. Esses são provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não é que Salomão escreveu todos os provérbios desse livro. Lá mais para frente você vê que tem outros autores também. Mas que é dele que parte a iniciativa de fazer esse texto, pelo menos essa primeira parte, e a parte compilada e composta por ele, que também está explicitada, e também por causa de remeter a esse patrono da tradição de sabedoria judaica, que é Salomão. Então, por isso que esse é um livro que, ainda que nem todos os provérbios sejam de Salomão, é um livro atribuído a Salomão como autor de grande parte e organizador de parte também. Tá? E aí a gente vai olhando para que ele escreveu esse livro, que é o que o texto está falando aqui, logo no início, nesse prólogozinho aqui. O que ele está falando? Para que servem esses provérbios? É para conhecer a sabedoria e instrução, entender as palavras que dão entendimento, instruir em sábio procedimento, retidão, justiça e equidade. Isso é uma coisa importante, porque a sabedoria judaica, ela é uma sabedoria prática. Não é uma sabedoria que envolve conhecer mistérios, profundidades sobre a ordem do universo, essas coisas. Não. Sabedoria prática, como viver. Ela tem a ver com a vida, não tem a ver com os mistérios mais profundos do universo. Essas coisas, inclusive, elas são de Deus.
Elas são mistérios de Deus, então ficam com Deus. A sabedoria da qual o livro de Provérbios fala não é um conhecimento científico e nem é uma... Qual que é a palavra quando você tenta adivinhar alguma coisa? Esqueci. Não é nenhuma tentativa, eu esqueci agora, filosófica de compreender a metafísica, a ontologia, nada disso. É uma sabedoria prática, como viver, como aplicar isso na sua vida, como ter uma vida bem-sucedida, certo? Porque ela vai indicar retidão, sábio procedimento, justiça, equidade, todos esses termos que têm sentidos um pouquinho diferentes um do outro, mas que completam uma ideia muito maior do que cada um deles. A ideia do certo e errado, aquilo que nós chamamos de ética. Em Provérbios você encontra um fundamento ético para o judaísmo da monarquia e dali para frente. A Torá é um fundamento ético, mas Provérbios é um fundamento mais profundo. Um fundamento mais profundo. E, por isso, alguns vão dizer que os livros de sabedoria do Antigo Testamento, eles nada mais são do que comentários da Torá, comentários da lei. Eles pegam os preceitos da lei de Deus e não ficam só na letra da lei, aplicam para a vida. Entendeu? Não ficam só, faz desse jeito porque a lei manda. Não, mas o que isso implica em todas as situações nas quais eu estou inserido? Então, expande esse sentido da palavra de Deus para as pessoas viverem. E eu queria destacar com os irmãos o texto que fundamenta a sabedoria judaica, que é o versículo 7. Dá uma olhadinha aí. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Tem 3 palavras aí: conhecimento, sabedoria e instrução. São 3 palavras diferentes. No hebraico mesmo, elas são 3 palavras diferentes. Se você consultar um comentarista, um comentário, talvez até sua Bíblia tenha algum comentário, talvez você encontre uma distinção entre essas 3 palavras. O comentarista vai dizer o que significa conhecimento, o que significa sabedoria e o que significa instrução. Só que para ler esse texto, a gente precisa lembrar que esse texto é um texto poético e uma poesia da maneira como era feita em Israel. Diferente das nossas poesias hoje, que grande parte delas se baseiam na rima, não é? Que a gente diz, batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão, menininho quando dorme, põe a mão no coração. Isso aí é uma poesia profunda, né, para você refletir na sua casa. Diferente disso, a sabedoria judaica não estava baseada em rima. Ela tinha outras maneiras de expressar sua poesia. E uma das maneiras de expressar é o paralelismo. Há vários tipos diferentes de paralelismo nos livros poéticos do Antigo Testamento. Mas aqui, quando a gente olha um paralelismo como esse, no qual ele está falando o temor do Senhor e o insensato, como colocando os dois em oposição, a gente encontra no paralelo do conhecimento, sabedoria e instrução, como se fossem 3 aspectos, de novo, de uma mesma coisa. Então, quando ele diz o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, não significa que ele não está dizendo que o temor do Senhor é o princípio também da sabedoria e da instrução. Porque ele está unindo essas 3 coisas nesse paralelismo. Tudo bem? Deu para entender isso? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Você conhece esse versículo como o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ainda que a melhor tradução seja conhecimento, as 2 coisas são verdade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento e da instrução. Mas esse não é o maior problema desse versículo. O maior problema desse versículo é o temor do Senhor, não é? O maior problema é entender o que é temor do Senhor. E a gente fica se perguntando, mas temor, o que significa temor? Porque temor, o temor do Senhor. Eu vejo as pessoas falando, olha, é um temente a Deus, mas ela não parece uma pessoa temerosa. O que é temor? E a gente tenta dar uma aliviada no sentido tão pesado e negativo até que essa palavra tem. Temor. O que significa temor? Medo. Significa medo. Temor significa medo, não significa outra coisa, significa medo. Então o texto está falando, o medo do Senhor é o princípio da sabedoria, o princípio do conhecimento? Está. O medo do Senhor é o princípio do conhecimento. O medo do Senhor. Agora, vamos lá. Você sabia que tinha um agora aqui, né? Agora. O que significa o medo de Deus? Eu vi um autor dizendo o seguinte, olha, não confunde esse temor do Senhor, porque, inclusive, em outras línguas nem tem essa diferença. A gente que fica, em vez de traduzir esse texto por medo do Senhor, a gente bota temor, né?
Mas outras línguas não tem problema disso. Em inglês ele bota fear mesmo, que é medo. É o medo do Senhor e pronto, para ninguém ter dúvida. Aí o autor disse assim, olha, o medo do Senhor não é um medo paralisante. Eu achei tão bonito isso. Porque de fato não é. Ele está dizendo de um medo do Senhor, mas não é um medo paralisante que faz você ficar assim. Não é o medo daquele que teve um talento. Lembra que recebeu um talento e falou assim, Senhor, eu tenho tanto medo do Senhor que eu enterrei o talento. Para te devolver certinho o que você me deu. Vai que eu invisto e perco tudo. Guardei. Talvez você fosse achar isso até alguma coisa sábia tomada por esse homem, né? Mas Jesus Cristo diz que ele está errado. Não é esse temor, esse medo que nos paralisa. O temor do Senhor, e isso você vai encontrar na Bíblia, ele não está em oposição à graça e o amor de Deus. Lá no Salmo 130, versículo 4, o salmista diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, a ti pertence o perdão para que os homens te temam. Como é que você teme alguém que tem perdão? Como é que se teme alguém que é perdoador? Mas é justamente isso. A ideia do temor do Senhor não é a ideia de que você tem um medo que o tempo todo Deus vai te castigar. É a ideia de você entender quem é que perdoa e quem é que sentencia. É colocar o Senhor como o parâmetro para a condução de toda a vida. E isso é uma coisa muito brilhante da sabedoria hebraica, muito brilhante. Porque você pode dizer o seguinte, eu não tenho medo de ninguém, eu vou viver a vida do jeito que eu quero. Cuidado, porque as pessoas que dizem isso, geralmente elas temem uma coisa, a morte. Porque diante da morte, toda essa liberdade que ela tem, ela não tem mais como exercer. E a morte acabou com a liberdade, ela não tem controle sobre a morte. Então ela tem medo de uma coisa, entendeu? Todos os que se dizem muito livres temem alguma coisa. E aí o rei Salomão diz o seguinte, você quer ter uma vida feliz? Não tema nada, a não ser o Senhor. Porque quem teme o Senhor não teme mais nada. Quem teme o Senhor não teme mais nada. O temor do Senhor é coragem diante da vida. É importante eu dizer isso, e eu estou até dizendo com bastante ênfase, porque eu sei que a gente teme algumas coisas, para além de temer o Senhor. Eu sei que a gente teme algumas coisas. Eu sei que a gente tem medo de algumas coisas. Mas o que eu quero estimular os irmãos é pensar no temor do Senhor como esse absoluto. Esse absoluto que vai guiar a sua vida. E é o temor do Senhor que está diante, está no princípio, de todas as decisões corajosas dos homens de Deus na Bíblia. Todas as decisões corajosas são precedidas pelo temor do Senhor. Pessoas tementes a Deus tomam decisões corajosas. Sabia disso? Se você olhar a Bíblia toda, você vai ver. Abraão, sai da tua terra, da casa da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão tinha motivo para ter medo? Um monte. Ele ia sair de Arã, porque ele já não estava mais em Ur nessa época, né? Ele estava em Arã, mais para o norte da Mesopotâmia, e ele ia descer por toda a parte perto de um deserto, ele não podia descer muito para não pegar o deserto, e para cima um império, ele ia passar no meio para chegar até uma região onde já tinha gente morando, no centro do mundo, entre os egípcios e os mesopotâmicos, um lugar que era super disputado e foi guerreado o tempo todo, vocês sabem dessa história. Ele ia se estabelecer lá com a família dele. Pouca gente, não era muita gente não. Quando você vê lá depois, com Jacó, que o povo desce para o Egito, descem 70 ou 72 pessoas. Com Abraão, que é o início da história, menos gente ainda. Ele vai para lá sozinho. E por que ele toma essa decisão? Temor do Senhor. Porque ele teme ao Senhor mais do que ele teme a viagem. Abraão sacrifica o seu filho. Ele subiu um monte com Isaac. Por quê? Temor do Senhor. Porque ele teme a Deus mais do que temia perder o filho. Toda decisão corajosa na Escritura é tomada por gente que teme a Deus. Josué e Calebe, espias na terra. Dos 12 espias, 10 dizem, olha, não dá não, hein? O pessoal lá é forte, não tem como a gente conquistar não. Josué e Calebe falam, como assim?
O que eu vi lá foram as bênçãos daquela terra, foram as coisas boas daquela terra. E Deus é o que é o nosso Senhor, é Ele que vai dar a vitória. Por quê? Porque eles sabiam que ou eles estavam contra aquele povo ou eles estavam contra Deus. Quem que eles temiam mais, o povo ou Deus? Quem temia o Senhor toma a decisão corajosa de enfrentar o inimigo. Quem teme o inimigo mais do que o Senhor toma a decisão covarde de enfrentar Deus, que é pior ainda. Mas o que eu acho mais maravilhoso nessa visão de que o temor do Senhor nos impulsiona para as decisões corajosas da vida, o que eu acho mais maravilhoso é a história dos amigos de Daniel. Daniel também tem histórias de coragem, mas os amigos de Daniel, diante do rei, lá na Babilônia, e eles dizem: se o Senhor quiser nos jogar na fornalha, pode jogar. O Senhor, se quiser nos salvar, nos salvará. Se não quiser, não salvará. Mas saiba que nós não vamos nos ajoelhar diante da sua estátua, porque nós tememos muito mais o nosso Deus do que o Senhor, a sua estátua, a sua fornalha e os seus comparsas. Toda decisão corajosa da vida é tomada por gente que teme a Deus. E gente que teme a Deus sabe que teme o Deus a quem pertence o perdão. Então ele não segue a Deus porque ele tem medo de, se não seguir a Deus, Deus vai punir, castigar. Ele teme a Deus porque ele sabe o tamanho do poder de Deus, e ainda que ele seja gracioso, ele é um Deus gracioso que se move na nossa direção, em nosso favor, para que caminhemos em justiça. É como contemplar o tamanho de Deus e dizer assim: olha, não tem como, gente, Ele é o Senhor do universo, não tem jeito, eu tenho que agir segundo a vontade dEle, porque o universo é sobre Ele, então minha vida é sobre Ele. Então o sentido é esse. Ele é maior do que qualquer outra coisa que pode me atemorizar. Por isso eu não temo nada, nem a morte, porque Ele é maior que a morte. Ele é maior que a morte. O apóstolo Paulo resumiu isso muito bem, dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Então o princípio da sabedoria bíblica é reconhecer que Deus é maior do que todos, é maior do que mim, maior do que eu e maior do que você. Ele é maior do que todos nós. E diante dele, então, nós temos uma postura de humildade. Todas as vezes que o Senhor apareceu a alguém na Bíblia, ou quase todas as vezes, o Senhor ou os anjos apareceram, alguma revelação de Deus mais sensorial, as pessoas tiveram medo. Quando o anjo aparece a Maria, ele precisa falar: não temas. Não temas. E essa palavra não temas, a gente pega como sendo: olha, não temas, viva a vida sem temor, não temas, caminhe, não temas, como Deus disse para Josué, não temas, anda, ser forte, corajoso. Mas muitas vezes a palavra de Deus é: não temas, como se você fosse o meu inimigo, não temas de que eu vá te destruir, tema sabendo que eu sou o Senhor, e caminhe no sentido do que eu te peço. Entendeu? Então olha só, se o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria, nós devemos considerar a vontade de Deus em todos os nossos caminhos. Em Provérbios capítulo 3 fala isso. Nós reconhecemos ao Senhor em todos os nossos caminhos. Nós tememos a Deus como Deus soberano, superior a todas as coisas, e por isso nós não tememos mais nada. Colocamos diante de nós um caminho de retidão e seguimos nesse caminho, porque esse caminho é o caminho de Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. E aplicamos isso na nossa vida, porque o Senhor sabe o que está falando, e a gente sabe que tem que ouvir e andar. Mas tememos o Senhor como esse Deus Todo-Poderoso, mas também sabemos do seu perdão e da sua justiça, e a justificação que temos em Jesus Cristo. Então olhamos para esse Deus grandioso, poderoso, mas vemos também a cruz. E quando nós vemos a cruz, nós falamos: esse Deus Todo-Poderoso me ama. E como Ele me ama, o que Ele me manda é para o meu bem. Não só porque com isso eu não estarei resistindo a Ele, mas também porque com isso eu estarei caminhando em sabedoria e evitando um monte de problema.
É por isso, voltando lá no início, que muitas vezes o sucesso é pregado da maneira errada. Porque a Bíblia não foi escrita para você ser rico. A Bíblia não foi escrita para você ter poder. A Bíblia não foi escrita para te livrar de problemas com as pessoas. A Bíblia não foi escrita nem para que você tenha paz na sua família. Ela não foi escrita para isso. Não é na Bíblia que está o versículo bíblico que Jesus diz, se é bíblico, está na Bíblia, né? Não é na Bíblia que está o versículo em que Jesus diz que ele traria a espada e colocaria pais contra filhos e filhos contra os pais? Para que a Bíblia está escrita, então? É a revelação de Deus diante de quem nós tememos e Ele nos mostra seu Filho com graça. E ao nos mostrar seu Filho com graça, todos os nossos caminhos mudam. E porque todos os nossos caminhos mudam, nós vivemos a vida com sabedoria. Entende? E aí nós vamos viver temendo a Deus. Viver temendo a Deus pode significar menos paz e mais conflito. Pode significar. Porque o sábio enfrenta a resistência do tolo. O crente enfrenta a resistência do mundo. Pode significar isso. Seguir a Deus pode significar pobreza. Pode significar. Significou para Paulo, por exemplo. Pode significar pobreza. Por quê? Porque Deus pede. E às vezes pede para você largar tudo. E o Senhor Jesus Cristo disse isso, para largar tudo e segui-lo. Pode significar pobreza. Pode significar e significa escravidão. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos ser escravos uns dos outros. Qual é o coach que vai falar de sucesso nesses termos? Nenhum. Mas o patrono da sabedoria judaica disse. Mas a palavra de Deus nos diz. Porque uma vida bem-sucedida é uma vida no caminho do Senhor. E por que ela é uma vida bem-sucedida? Porque ela é uma vida de caminho sábio e que manifesta sabedoria. E essa é uma missão. Essa é uma missão. Caminhar em justiça no meio dos descaminhos do mundo. Caminhar na luz no meio das trevas do mundo. O sucesso é esse. E isso também significa o temor do Senhor. É olhar e colocar Deus e a sua vontade como objetivo último. Cumprir a vontade de Deus, corresponder à vontade de Deus como objetivo último. Isso é uma coisa muito difícil, hein? A gente fala isso com frequência, mas se isso fosse tão fácil, o mundo não estava do jeito que estava e a igreja não estava corrompida do jeito que está. Quando nós olhamos para Deus, vemos que Ele tem uma vontade e Ele estabelece essa vontade para nós, e Ele diz qual é a vontade dEle, cumprir a vontade de Deus deve estar além do que qualquer outra coisa, por mais justificável que nos pareça. Nós devemos cumprir a vontade de Deus. Contra a nossa vontade, contra os interesses do mundo, cumprir a vontade de Deus. Eu acredito que se nós tivéssemos mais temor do Senhor, se nós tivéssemos esse vislumbre respeitoso da glória de Deus, se nós tivéssemos essa admiração tremulante de quem Deus é, a consciência de quem é que anda do nosso lado, toda a nossa vida estaria transformada na luz da sabedoria. Porque a sabedoria começa com a contemplação da glória, o poder, a justiça e a majestade de Deus, que provoca em nós temor. Por isso que a sabedoria do mundo é oposta à sabedoria da Bíblia. Se você for numa palestra motivacional, se você for ler um livro de autoajuda, muitas vezes, não vou dizer que todos, porque eu não li todos, mas muitas vezes a mensagem vai estar o seguinte: acredite em você. Você tem capacidade.
Você tem os meios. Acredite em você. Não duvide de você mesmo por um segundo. Eu lembro dos meus professores no ensino médio, quando a gente ia prestar vestibular. Falava assim, todo mundo aqui vai passar, hein? Todo mundo vai passar. A gente saía de lá pilhado, assim. Essa vaga é minha. Nem todo mundo passou. Mas você tinha que acreditar naquilo, tem que ter aquilo. Acredite em você. Você tem os meios. Você tem que correr atrás. Você tem que fazer. Você. A Bíblia fala o seguinte, você não tem nada. Você não tem valor nenhum, você não tem capacidade nenhuma. Se eu estralar o dedo, você morre. Você não tem nada, mas eu quero. E quando eu quero, eu faço. E eu faço até através de quem não é nada igual você, entendeu? Isso nos bota numa postura de humildade, nos diminui, faz olhar para Deus e falar, Senhor, é sobre o Senhor, não é sobre mim. Age, toma minha vida e faz. E aí eu não vou começar a caminhar na estultícia, na tolice, contra a vontade de Deus, porque eu sei que o sentido do temor de Deus é outro. Então eu vou caminhar no sentido do temor de Deus. Por isso o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem isso, você pode ter uma vida de autojustiça, mas você vai estar escravo de uma outra coisa. E enquanto esse caminho de autojustificação cumprir com aquele que manda na sua vida, você vai manter. Mas a hora que as coisas começarem a se distanciar, você vai buscar subterfúgios, e aí você vai estar errado. Tema o Senhor, compreenda os seus caminhos e ande, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, soberano sobre todas as coisas, e nós só somos seus servos, que Ele ousadamente nos chama de filhos, porque o amor dele é desse tamanho. Amém, queridos?